Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, hoje eu quero contar para vocês uma história muito legal do dia que um paciente me pediu ajuda para sair do mundo das drogas. Antes disso, eu peço você gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, gente, vamos lá. Eu estava um dia no lugar que eu atendia, na unidade básica de saúde, e era uma unidade básica de saúde que ela ficava num local que tinha alguns problemas crônicos, como alguns usuários de droga, alguns idosos com doenças inflamatórias bem graves. Então era um postinho assim que tinha algumas coisas cabeludas que chegavam pra gente, a gente tinha que estudar. Gente, muita gente pensa assim: o médico, ele sabe tudo. Então, você chega na frente do médico, o médico, você tem isso, você tem aquilo. Gente, não é bem assim. Existem muitos problemas, muitas coisas que acontecem com o ser humano que a gente não sabe. Cada médico, ele pela história dele, pela cultura, pelo tanto que ele estudou, ou pelas coisas que ele estudou, ele é melhor em uma coisa. Então, tem médico, vamos pegar só os médicos gerais, não vamos pegar os especialistas. Mas tem médicos de postinhos de saúde que são melhores com crianças, outros são melhores com mulheres, outros são melhores com adultos. Então, assim, cada médico ele tem uma facilidade em lidar com um tipo de doença. Então, não é todo médico é a mesma coisa, não é. Então, tem médico que ele é melhor, o raciocínio clínico dele é melhor para doença inflamatória, tem médico que o raciocínio clínico é melhor para doença infecciosa. Gente, esse livro que está aqui, isso aqui, é a Bíblia da Medicina Interna, que é o Harrison. Gente, são milhares de páginas de doenças. Então, imagina que a gente consegue pôr isso tudo na cabeça. Não consegue. Então, sempre foge. Sempre você tem que pegar o livro para você estudar. Vou dar um exemplo para você como é que a gente faz. Por exemplo, você chega no meu consultório e fala assim: Rafael, eu tô com o meu pé gelado e tô tossindo. Bom, quando você fala tosse, o que a gente pensa? A gente pensa nas coisas mais simples, para se ter mais prováveis para ser causa da tosse. Vamos pensar, pode ser uma gripe, pode ser um resfriado, pode ser uma alergia. Aí você começa a falar assim: nossa, minha febre está 40 graus. O ano passado eu tive pneumonia. Opa, você já pensa numa pneumonia. Então você vai mudando o teu raciocínio diagnóstico. Mas suponha que você não tenha nada disso. Não tem resfriado, não tem vírus, não tem pneumonia. Então você fala assim: meu Jesus amado, o que pode ser? Então, você tem que pegar o livro e começar a estudar. Bom, o que pode causar pé gelado? Então, você começa a ver um monte de doenças. Opa, essa aqui encaixa, essa aqui não encaixa. Aí você pensa assim: mas então qualquer um pode ser médico? Não, porque para você entender e aprender a ter esse raciocínio, você tem que ter ficado 6, 7, 8 anos estudando medicina. Você precisa desenvolver esse raciocínio médico. Eu sempre falo aí para a garotada que está na faculdade de medicina ou que quer fazer medicina, muita gente me segue aí, estudantes que querem fazer medicina, você vai criar um raciocínio diagnóstico. Por isso que tem que estudar bioquímica, por isso que tem que estudar biologia, patologia, que é uma matéria super importante. É uma pena que eu não dei muito valor à patologia quando eu estava na faculdade, porque ela dá raciocínio para a gente. Porque aí depois, com um minuto de conversa com o paciente, você já mata. É isso, é aquilo. E aí poucas coisas fogem ali do geralzão para você ter que buscar. Claro, né, gente? Tem muita doença que você joga para o especialista. Então a pessoa chega e fala assim: Rafael, meu olho está fazendo isso aqui, ó. Opa, vai para o neurologista. Você já sabe ali que vai para o neurologista. Rafael, minha perna está fazendo trec cada vez que eu ando. Opa, então talvez vai para o ortopedista. Mas a grande maioria das queixas, o médico geral consegue resolver muito bem, né? O bom médico geral. Então, por exemplo, nesse lugar que eu trabalhava, tinha esses problemas crônicos. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, o que eu fazia? Bom, tem muita doença, tem muito caso de lúpus. Opa, eu ia e estudava lúpus. Então, eu estudava lúpus, porque quando chegava um paciente com lúpus para mim, eu conseguia ajudar o reumatologista dele naquela doença. Então, drogas, então eu começava a estudar drogas, o que a droga pode causar numa pessoa, né, os sintomas de abstinência. Então, muitas coisas nesse sentido eu ia aprendendo e você começa a ficar especialista naquela população. Diferente de uma população do outro lugar, vamos supor, de um bairro que só tem crianças. Então, não vai ter esse tipo de doença aqui, vai ter outro tipo de doença. Então, o médico, ele acaba que ele fica melhor em algumas doenças que a maioria, às vezes, não tem acesso. Uma vez eu peguei uma epidemia de dengue, gente. Eu peguei assim, acho que eu atendi uns 2.000 pacientes com dengue em 2 meses.
Então eu fiquei craque em dengue. Eu olhava a pessoa com dengue assim, eu já sabia quanto que ela ia melhorar, o que ela não melhorava, etc, etc, etc. Foi aí que eu aprendi que inhame é bom para dengue, extrato de própolis é bom para dengue, um monte de coisa, tá? Então, Rafael, mas qual que é a evidência científica que o inhame é melhor para dengue? Zero. Mas a minha evidência clínica é 100%, melhorava, tá? Então, a gente vai aprendendo a fazer isso. Nesse caso desse paciente, gente, chegou um menino no meu consultório, um menino assim, eu já tinha uns 19, 20 anos, um menino, assim, as características físicas, um menino bonito, sabe? Cabelo bonito, a pele bonita, só que assim, você via que o cara era usuário de droga. Então, aqueles dentes, né, meio quebradiços, né, aquela mal cuidado, você sente que a pessoa tá mal cuidada. E aí, a carteira de cigarro em cima da mesa, né? Chegou, pôs a carteira de cigarro ali, falou, doutor, eu vim aqui porque eu tô com pressão alta. Aí eu, 19 anos, menino magro, pressão alta, né? Fui lá, aferi a pressão dele, normal, 12/8. Eu falei, não, sua pressão tá normal, por que você acha que a sua pressão tá alta? Ai, doutor, é porque eu tô com dificuldade para dormir. Aí ele começou a dar umas justificativas que não tinham muito sentido. Eu falei, não, mas a pressão alta, lógico, a falta de sono, estresse, várias coisas podem afetar a pressão. Mas no caso de uma pessoa jovem igual a você, é muito difícil que isso afete. Aí eu olhei pro cigarro em cima da mesa dele e falei assim, o cigarro mesmo vai causar vários problemas na sua vida. Então para de fumar. Você é um cara novo, bonito, cheio de vida. Imagina, você está com 19 anos hoje. Se você parar de fumar hoje, em 1 ano você recupera a saúde que você perdeu por causa do cigarro, porque você está novo, você consegue recuperar. E eu comecei a falar aquilo, ele foi me olhando assim, ficou me olhando de um jeito, eu não sabia se ele estava gostando ou não estava, mas eu falei para ele como se eu falasse para um filho, sabe? Aí ele falou assim, doutor, a vida me faz fumar, a vida me faz ter acesso a outras coisas. Aí eu virei para ele assim e falei assim, me fala sobre a vida. O que você entende por vida? Aí ele parou. Porque meu pai batia na minha mãe, abandonou minha mãe. A minha mãe levava o namorado para dentro de casa, o namorado batia em nós. Aí eu falei assim, então não é a vida, então é a sua experiência de vida. Até aqui foi assim. E daqui para frente você vai replicar algo que foi presença na tua vida? Você gostou do que você teve? Ele falou, não. Eu falei, então, mas você está replicando. Então faça o contrário. Aí ele olhou e falou, nossa, doutor, obrigado. Eu nunca imaginei que eu ia vir aqui e receber um sermão. Eu falei, não, mas não é sermão. É o que eu falaria para um amigo meu, para uma pessoa que eu gosto. Né? Eu nunca te vi, eu não sei da tua vida, mas eu gosto de você. Você está aqui, você é um menino do bem, dá para perceber isso. Aí eu vi que ele ficou meio querendo se emocionar, assim, sabe? Nossa, gente, por isso que eu falo que às vezes eu não sirvo para ser médico, sabe? A minha vontade é levantar e dar um abraço no menino e começar a chorar junto com ele. Eu não tenho aquele filtro, sabe? Sei lá, se eu ver uma pessoa chorando, gente, eu fico agoniado, fico desesperado, sabe? Aí já fica até meio emocionado. Aí eu peguei, mas eu vou mudar aqui para não chorar aqui, lógico. Aí eu mudei, olhei para ele e falei, não, faz isso, muda seu jeito de ser e tal. Beleza. Ele pegou, saiu e foi embora. E eu achei estranho ele falar assim, gente, como é que o cara foi uma consulta estranha? Eu vim aqui porque eu tô com a pressão alta. Ele não tava com a pressão alta. Eu falei, gente, esse cara tá pedindo ajuda. Passaram-se alguns dias, eu peguei conversando um dia lá com um agente comunitária de saúde e perguntei, falei assim, aquele menino que teve aqui assim, assim, assim. Ela falou, nossa, doutor, tem um dó daquele menino. Aquele menino, a mãe dele mexe com droga, o pai dele abandonou. E ele é um menino, assim, até certo ponto ele estava bem, mas de repente o menino desgovernou. Aí eu fiquei mais doido ainda. Falei, gente, porque diz que até os 16 anos o menino disse que carregava a mãe para o hospital com droga. O menino limpava a casa, ajudava a cuidar do irmão mais novo. Mas aí diz que de repente o menino virou o arreio na barriga e meio que começou a mexer com droga, fumar e... Aí eu falei assim, putz, mas a gente tem que fazer alguma coisa por essa pessoa, porque você vê que é uma pessoa que ele resistiu tanto tempo, então, poxa, né? É triste um negócio desse. Aí ela falou assim, não, e eu acho que não é muito difícil não, porque ele é um menino inteligente, tudo. Aí eu falei, não, se ele voltar aqui, eu vou abordar ele de uma forma diferente, né? E, gente, voltou. Aí ele pegou e voltou um dia. Quando eu entrei no consultório, assim, ele estava sentado, ele me viu assim, ficou meio sem graça. Eu entrei e falei, nossa, é ele. Falei, o que deve ser, né? Entrei, sentei, chamei uns pacientes, aí chamei ele. Aí quando eu chamei ele, ele entrou e falou, doutor, não fica bravo comigo, não, mas eu vim aqui hoje para te pedir uma coisa.
Aí eu pensei, pô, o que deve ser, né? Gente, quando alguém fala assim, eu quero te pedir uma coisa, a gente fica meio assim, né? A gente já fica meio assim, meio surpreso, estático. Aí ele falou assim, eu vim aqui pro senhor me ajudar a largar as drogas. Aí eu olhei e falei assim, nossa, mas que coisa boa ouvir um negócio desse. Aí ele ficou assim, falou assim, não, imagina que você tem que pedir desculpa ou você tem que ficar achando que eu vou achar ruim. Você querer libertar uma coisa que te faz mal é muito maravilhoso. Eu te dou parabéns por isso, pela atitude. Então, gente, quando alguém quer quer sair de um vício, a pessoa quer liberar as drogas, sair das drogas, quer emagrecer, quer sair do vício do chocolate, você tem que pensar 4 coisas. Primeiro, você tem que querer abandonar isso. Antes disso, você precisa saber que você tem esse vício. Saber, eu tenho um vício, um trem que me faz mal. Depois você precisa querer abandonar isso. Muita gente sabe que é viciado, sabe que droga faz mal, sabe que o cigarro faz mal, mas ele não quer mudar. Eu sei, mas eu não vou mudar. Querer mudar já é o próximo passo. Depois você tem que ter certeza de que você tem a força, que você tem os instrumentos, que você tem as ferramentas para você largar as drogas, largar o cigarro. E quarto, você tem que ter bons exemplos de pessoas que passaram pelo que você está passando e que conseguiram. A cuidadora do meu avô, o maior orgulho da minha vida, fumava aquele tanto de cigarro, e café e cigarro, uma menina nova. Um dia eu falei, para com isso, para de fumar. Agora me ligou esses dias, 25 dias sem fumar. Rafael, já passou aquela fase de querer fumar, agora já tô na boa, parei de roncar, engordou 2 quilos, porque aí fica um pouco mais ansiosa, mas agora falou, engordei 2 quilos, mas eu tô cuidando dessa parte. Não tô mais cansado, eu tô uma pessoa totalmente diferente. Falei, maravilha, daí dei mais 4 exemplos de pessoas também que fumaram 40 anos e pararam de fumar. Falei, a pessoa fumou sua idade e parou de fumar, do nada. Então, é possível. Então, você tem que fazer esses 4 passos. Expliquei tudo isso pra ele, o menino começou a chorar na minha frente. Só que nesse dia eu lembro que eu não fiquei emocionado não, eu tava mais blindado. Eu falei, ó, é o seguinte, ninguém vai fazer nada por você. Eu não posso fazer nada por você, eu posso te ajudar, mas você quem pode fazer de verdade alguma coisa por você. A tua mãe, o teu pai, pega o teu exemplo de vida e pensa o seguinte, eu vou ser diferente, porque eu sendo diferente eu vou dar força pra eles. Você vai ser um bom exemplo. Então, sua mãe vai ter a quem se espelhar. O teu pai vai ter a quem se espelhar. E principalmente o teu irmão. Tinha um irmão pequenininho, gente. Coisa mais triste. Aí ele falou, nossa, eu amo demais meu irmão, doutor. Meu irmão é tudo na minha vida, tudo. Eu falei, pois é. Então, seja um bom exemplo pro teu irmão. E aí, gente, aqui entra uma coisa muito interessante. Suponha-se que você seja de uma família que tem um hábito X. Então, o nosso subconsciente, muitas vezes, ele faz com que a gente tenha o hábito X como uma forma de honrar seu pai e sua mãe. Não. Se meu pai e minha mãe andam desarrumados, então eu também vou andar desarrumado. Porque o dia que você anda bem arrumado, te dá uma culpa, te dá um peso. Porque parece que você não está pertencendo mais à sua família. Então isso é um erro que o nosso subconsciente faz. Porque quando você se arruma, nesse exemplo bobo aqui, você se arruma, pô, eu vou me arrumar, ficar mais organizadinho, você se torna forte e sua família se torna forte por causa do teu problema, por causa da tua atitude. Eles não vão, você não está perdendo sua família, você está ganhando ainda mais eles. Acontece isso, gente, com quem é gordo, às vezes a família é gorda e a pessoa não emagrece, por quê? Porque no subconsciente dela, se ela emagrecer, ela vai se diferenciar muito da família. É como se ela perdesse a família. Isso é um equívoco muito grande do nosso corpo. É um equívoco muito grande da nossa mente. Então, nós temos que pegar isso e falar assim, putz, quantas vezes eu quis mudar e eu tive culpa, eu tive peso. Isso tudo, gente, eu explicando pra ele, o menino assim, sabe? Aí falei pra ele. Aí eu falei assim, e outra, você não tem que pedir desculpa pra mim. Porque no começo da consulta ele falou, doutor, você vai me desculpar, mas eu vim aqui que eu quero te pedir uma coisa. Ele falou assim, doutor, mas sabe por que eu quero te pedir desculpa? Porque eu já queria falar isso pro senhor no primeiro dia. Só que aí o senhor já foi assim, meio que no ponto, falando do cigarro. E aí eu senti mais segurança, eu senti que eu podia confiar no senhor, então eu tô voltando aqui hoje. Gente, senhor, eu tinha o quê? 25 anos. Tinha 24 anos. Mas ele tinha 19, querendo ou não, eu era mais velho do que ele, né? Mas é muito engraçado como
Muitos pacientes de 80 anos chamam a gente de senhor, eles têm um respeito pela figura do médico, sabe? Eu até acho legal, porque quando eu também tô perto de pessoas mais jovens do que eu, às vezes eu chamo de senhor também, às vezes um professor, eu chamo sempre professor de senhor, e às vezes a pessoa se sente mal, né? Esses dias mesmo, uma pessoa, eu fiquei super sem graça, eu chamei senhora. A mulher, não, você pode me chamar só pelo meu nome. Eu fiquei me sentindo chateado, porque eu falei, pô, a mulher estava na condição de coordenadora, de professora, então é uma senhora. Né? Ela podia ser mais nova do que eu. E daí, né? Beleza. E aí ele falou assim que naquele primeiro dia, ele foi na consulta para pedir ajuda. Só que ele falou, doutor, eu inventei uma história, né? Naquela intuição de que eu ia descobrir que ele queria ajuda. Mas como é que eu vou descobrir isso, né? Eu vi que tinha uma coisa estranha ali. E aí ele pegou e falou, e aí quando eu conversei com o senhor, tudo, eu vi que eu podia confiar, então eu gostei muito do senhor, então eu senti segurança hoje de me abrir aqui e falar que eu tô mexendo com drogas. E eu não quero mais mexer com isso, só que isso aí às vezes é mais forte do que eu. Eu falei assim, olha, não é que talvez seja mais forte ou que você acha, é realmente forte. Porque a droga, quando você põe ela na sua boca, na veia, ela te dá uma sensaçãozinha gostosa. Só que isso é falso. Porque depois ela vai te jogar pro buraco, ela vai te matar, ela vai acabar com o teu corpo. Gente, quem que usa droga que é bonito, passa perto da Cracolândia, vê o povo que mexe com crack, vê esse povo que mexe com cocaína, é um povo tudo doido, é um povo que acaba com a sua saúde mental, te afasta de Deus, te afasta da sua família, te afasta das pessoas boas, te aproxima só da podridão, do mal, do negativo. Então, são coisas que realmente a droga é forte, ela te vicia, então pra você sair dela depois tem que ter um pouco de trabalho. Então eu falei para ele, ó, nós vamos usar com você, eu vou te encaminhar para psicóloga. E aí tinha um grupo lá, um grupo de apoio a pessoas que queriam largar a droga. Eu falei, ó, não pensa que um remédio que você vai tomar, isso aqui é mais a tua mente, é o teu pensamento, é o teu comportamento. Você tem que ir e saber que sempre você vai ter esse fantasma da droga na sua vida. Você pode casar, ter filhos, ser feliz, sempre você vai ter tendência a ir lá e experimentar a droga de novo. A gente tem que ter essa consciência. Que você tem que orar e vigiar. Jesus está presente em tudo, né? Ora para você ser forte e vigia os teus atos, os teus pensamentos. Ai, doutor, eu traí minha mulher com a minha secretária porque também é muito difícil, né? É difícil porque você deu brecha. Brecha, pensa sempre o seguinte, brecha é o mal tentando te fazer mal. E você cai que nem um tonto, que nem um trouxa. Que nem um trouxa. A mulher que trai o homem, depois que é desesperado, quer marido de volta, o marido não quer mais. Você foi fraco, você foi fraca. Tem que ser forte, tem que orar e vigiar o tempo todo. Porque para você fazer o mal, gente, é daqui para ali. E para fazer o bem, você vai sendo feliz, é legal, mas é trabalhoso. Você vai construindo toda aquela estrutura em cima de um bem, né? Então, esse paciente pediu ajuda. Falei, não, vamos te ajudar sim, você vai largar isso. Aí ele já tinha me falado que já tinha diminuído com o cigarro. Gente, resultado. Esse menino, encaminhei ele para psicóloga. Aí a agente comunitária de saúde que falou, nossa, doutor, você viu? O paciente veio caça dos mais felizes, falando bem de você demais ali e tudo. Gente, eu fiquei numa esperança, eu fiquei tão feliz. Falei, nossa, que maravilha. E aí, beleza. Aí passou mais ou menos 1 mês, 2 meses. Eu não sei se foi a agente de saúde ou foi a psicóloga, falou, doutor, eu queria conversar sobre aquele paciente, tal. Pensei, putz, você já pensa assim, gente, que a pessoa chutou o balde, né? Falei, doutor, a foto dele aqui, ó. Gente de Deus, quando eu vi, eu não acreditei. O menino de camisa social trabalhando. O menino mudou a vida dele. Mudou. Falei, nossa, a gente podia fazer uma vaquinha pra esse menino arrumar esse dente agora, pra ele. Um menino bonito mesmo, forte, sabe? Era magro, mas era um magro assim, nutrido, bem nutrido. E aí, o menino simplesmente, gente, abandonou a droga, abandonou o cigarro, começou a trabalhar, começou a assim, ir no sentido. E a mãe do menino foi lá no consultório depois. Doutor, eu vim aqui porque eu quero mudar de vida. Porque eu quero largar as drogas, eu não quero fazer mais isso. Deu a deixa para eu entrar, né? Falei, olha, seu filho, o futuro dos seus 2 filhos depende de você, da sua atitude. Que ficou para trás, ficou. Droga, pinga, ficou para trás. Agora é o que você vai fazer para frente. Né? O Chico Xavier já falava. Ninguém pode voltar atrás e apagar o que você fez, mas todo mundo é responsável pelo recomeço da sua vida. Então, falei até com essa mulher, chorou lá dentro, né? Não tive vontade de chorar com ela, não. Chorou, tudo. Falou, ó, vai pra frente, siga teu caminho, muda de lugar.
Às vezes, a gente tem que mudar de ambiente. Todo vizinho fuma, mexe com droga ali, tudo. Tem que sair dali. Tem que sair dali. É o que tem que fazer. Vai para debaixo da ponte, vai para debaixo de um carro, sai dali. Não pode ficar no meio de uma energia que te puxa para baixo. Você tem que estar perto de pessoas que jogam para cima. Gente, não existe verdade mais verdadeira do que essa. Você é a soma das pessoas com quem você mais convive. Isso é batata. Se você gasta dinheiro demais, Rafael, gaste mais, eu não consegui economizar. Aí você começa a ver os seus amigos. Se você ficar perto de amigos que são econômicos, que dão os passos certinhos assim, a sua tendência é começar a se organizar financeiramente. Quando vê, você está muito melhor do que você foi ontem. A mesma coisa com vício. Se você está perto de pessoas que vão para a igreja, que não tem muitos vícios, é lógico, de vez em quando você tomar uma cervejinha, um churrasquinho, tudo bem. Mas agora todo dia beber, todo dia fumar, todo dia, né? Fumar é nunca, né, gente? Então, você começa a melhorar a sua vida. Você começa a ter uma vida melhor, uma vida mais de sucesso, uma vida de mais paz, mais alegria, uma vida mais próxima de Jesus. Gente, perdi contato com esse posto de saúde. Na época que essa mulher foi conversar comigo, eu encaminhei ela já foi pro psicólogo, já entrou nesse grupo lá. Depois o menino voltou um dia no consultório para me agradecer. Gente, esse dia eu tive vontade de chorar mesmo, porque quando eu vi aquele menino, dei um abraço nele, falei, olha, você vai ser um dos meus, quando eu tiver 95 anos lá, que eu vou falar assim, Rafael, quais são os casos que te marcaram na sua vida? Talvez eu lembre do seu, porque a sua mudança de vida salvou você. Você é uma nova pessoa. E ele falou, doutor, você sabe por que você me salvou? Pela tua história aqui, pelo teu histórico, porque todo mundo falava bem do senhor, que o senhor não comunica. E outra, o senhor nunca abriu a boca, ninguém falou assim que aqui tinha fofoca, porque o outro médico trabalhava, passava fofoca pra frente. Falou, ninguém. Quando o senhor entrou, falou assim, nossa, ainda bem que naquele posto lá agora não tem mais fofoca. Então eu vim. Então, gente, tem aquela outra coisa que fala, né? O bem que tu praticares será teu advogado por toda parte. Se você é uma pessoa boa, faz o bem, faz as coisas com boa vontade, as pessoas vão te reconhecer. É como se você começasse a ficar blindado de coisas negativas, porque você já é uma pessoa boa. Você planta o bem e colhe o bem. Agora, plantar o mal, vai colher o mal. Não tem como você plantar cenoura e colher tomate. Então, leva isso para a vida, tá? Então, é uma história, gente, que me ajudou muito, que eu gostei demais. E eu não sei hoje como é que tá essa família, como é que tá esse menino, como é que tá o irmãozinho dele, mas eu rezo todo dia, assim, para que eles estejam numa vida boa, trabalhando, né, tendo a casinha deles, tendo o bem deles lá, os bens que eles puderem ter, que eles quiserem, e que estejam longe dessa desgraça que é droga, dessa desgraça que é o cigarro, dessa desgraça que é esse caminho, muitas vezes sem volta para muita gente, tá bom? E é difícil, né, gente? Saber que tem gente que ainda defende a liberação de um troço desse aí que destrói a vida de tanta gente, de tantas famílias, tá? Ah, é só maconha. Entra na maconha e depois está na cocaína. Entra na maconha e depois está no crack. Droga é droga, ponto final. Você não precisa pôr uma coisa no seu corpo para você ficar mais feliz. Você é fraco desse tanto? Será que a gente é fraco desse tanto de ter que pegar um trem, colocar dentro da sua boca, do seu nariz, fumar para ficar mais feliz? Fraco. Pessoa fraca. Você tem que fumar é Jesus Cristo, tem que fumar é igreja, fumar é religião, fumar coisas boas, fumar trabalho, exercício físico. Esse é o fumo. Beber água, comer saudável. Isso te traz felicidade, te traz alegria. O restante, gente, é só balela, só te leva pro buraco, tá bom? Então, sejamos fortes e que a gente fique livre, longe desse tipo de coisa que puxa a gente para baixo. E não dê brecha. Não dê brecha. Tem amigo aí que mexe com droga, uma hora esse cara vai te puxar o tapete. Abra o olho, cuidado com quem você anda. Tá? Pensa sempre isso, para você ter uma vida saudável e tá se cuidando muito, que é sempre o que eu falo no final, se cuide, tá bom? Gente, agora eu queria que você me falasse, conhece algum caso de alguma mãe, de algum pai, de alguém na família que ficou desesperado por causa dessa merda que é a tal da droga? Coloca aí uma história, alguma experiência que você tem, que eu vou ler e vou querer saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço, se cuide!